Fala pessoal, então, acabei de terminar um vídeo, fazer um vídeo sobre direito administrativo, início lá falando os princípios, e agora nesse próximo vídeo falar sobre o direito do consumidor. Essa semana uma pessoa me procurou para poder tirar uma dúvida sobre a questão de um produto que ela comprou e o produto estava com defeitos ocultos, que são com sinais como se fossem ruídos. E aí me despertou esse interesse para poder fazer vídeo também sobre direito do consumidor. E é importante ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ele diz no seu artigo 2º que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E também o parágrafo único diz que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. E, ou seja, não sei se você sabia, mas existe uma diferença entre consumidor e fornecedor. Um exemplo: se eu estou vendendo algo para alguém, eu não sou consumidor, eu sou fornecedor. Mas no momento que eu chego até determinado lugar, até determinado estabelecimento e compro algo, eu estou sendo consumidor final. Claro que tem aquele consumidor que não é o consumidor final. Um exemplo, um dono de um estabelecimento que vai até a fábrica de determinado produto, comprar aquele produto para colocar nas prateleiras de suas lojas, um exemplo, colocar no seu comércio. Ele é um consumidor não final, porque o consumidor final são as pessoas que vão até o estabelecimento para poder efetuar a compra. E aí vale lembrar que existem fases, né, que o consumidor, né, no caso o fornecedor, ele é consumidor em um determinado momento, mas em um outro ele é fornecedor, em um outro momento ele também é consumidor, não o consumidor final. Se eu não me engano, a doutrina chama-se de consumidor indireto. Mais à frente nós podemos até falar um pouco sobre isso. E o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produto ou prestação de serviços. Esses são os fornecedores, ou seja, precisa desenvolver atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, precisa ter a distribuição para ser considerado fornecedor. E claro que tem pessoa, precisa ser, pessoa física ou jurídica, pública e também privada. E claro, lembrando que produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou unilateral. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Ou seja, então o direito do consumidor, assim como outros ramos do direito penal, direito civil, nós lidamos com eles diariamente, todos os dias, porque nós somos consumidores finais. Nós
precisamos, adquirimos produtos ou até mesmo contratamos um serviço. Hoje nós usamos, temos contas bancárias e nós somos consumidores, e tem esses fornecedores que fornecem esses serviços e produtos. E a característica, né, do Código de Defesa do Consumidor são duas: norma de ordem pública e abusividade de cláusula de contrato de consumo. Hoje nós não iremos mais adiante para o vídeo não ficar muito extenso. E as normas de ordem pública, a principal característica do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, ou do Direito do Consumidor, melhor dizendo, é que as suas normas, elas são de ordem pública, ou seja, são inderrogáveis pela vontade das partes, podendo o juiz concedê-las de ofício. Ou seja, mais à frente nós iremos falar um pouco sobre o que é o juiz concedê-las de ofício. Que isso não é mais do que não necessariamente que precisa ter uma ação, mas não necessariamente ela precisa de outros mecanismos para poder o juiz entender, né, e conceder a vontade das partes. E a abusividade de cláusulas do contrato de consumo nada mais é de como se trata de norma de ordem pública. O juiz poderá conhecer de ofício a abusividade de uma cláusula do contrato de consumo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ele até firmou um posicionamento no sentido de que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas. E isso é uma coisa que é bastante debatido em questão de contrato de bancário, né? Quando se trata de banco. E mais à frente nós iremos falar sobre essa relação, sobre a aplicação e não aplicação do CDC em determinados assuntos. E vamos falar sobre a política nacional de relação de consumo. Vamos falar sobre defeitos, que é muito comum, né? Porque nós não tem como falar sobre todos esses mecanismos sem primeiro ir lá do princípio, né? Saber qual é a principal função, qual é a principal característica do direito do consumidor. E só para não ficar vago, né, porque isso não está dentro do direito do consumidor, está lá na parte processual civil ou penal. E claro que um processo ele precisa, ele tramita, né, com base no Código de Processo Civil, isso tratando-se de processo da parte civil, e nesse caso o consumidor, geralmente ele tramitam com base no Código de Processo Civil. E eu falei aí sobre a questão, falei que em outro momento iria falar, mas o vídeo ainda não tá tão longo. O juiz agir de ofício nada mais é do que ele pode agir ou decidir sobre um assunto do processo por iniciativa própria, sem precisar que as partes peçam, especialmente em matéria de ordem pública. E aí isso tem até um nome lá dentro do direito processual civil. Isso, se não me falha a memória, chama-se de incompetência absoluta.
ilegitimidade das partes, né? A prescrição em certos casos, e o juiz, né, ele pode, né, agir de iniciativa própria, ou seja, sem uma petição, sem depender de uma petição ou o pedido das partes. Então, isso é o juiz conhecer de ofício, e principalmente quando em matérias de ordem pública ele vê que existe um interesse da sociedade, aí ele pode agir, ou ele age, concede de ofício, conforme eu falei no início. Ok, pessoal? Então, esse é o vídeo de direito do consumidor. Cara, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, procuro compartilhar. Tem aqui alguns resumos. E se inscreva lá no canal, tem um canal no YouTube. Todos os vídeos que são gravados, eles estão lá no canal. Então, curta, compartilha, comente. E claro que se eu não souber, eu vou pesquisar para poder tirar todas as suas dúvidas, porque com isso eu aprendo também, ok?